Então, o professor Tomei, ele possui graduação e mestrado em matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e obteve o doutorado em matemática pelo Curran Institute, em Nova York, e foi Gibbs Instructor em Yale. Trabalha em análise matemática, professor titular da PUC-Rio, também titular da Academia Brasileira de Ciências, pesquisador 1A do CNPq, cientista do nosso estado, da FAPERJ, comendador da Ordem do Mérito Científico e fellow da SAIAN. E, muito bem, acho que vocês vão aprender a conhecer, né, nesse tempo aí eu tomei, mas realmente a gente fica muito feliz com a tua presença aqui e vai ganhar também, então, como não poderia deixar de ser. Tá? O sonho da caneca própria. Isso. Só uma parte, mas essa caneca é a minha? Não, a Não. tua ali. Já foi usada. Ah, tá bom. A minha, eu vou botar aqui. Bom, tá aqui, ó. Bom, para começar, parabéns para vocês, tá certo? Realmente, que bom que a gente está aqui, que bom que vocês me chamaram, eu fico contentíssimo. Eu acho que a minha primeira ligação com a matemática gaúcha veio do fato do Marco, em 75, foi meu primeiro chefe, quando eu era estagiário de BGE. Como print. Se reencontrar. A gente se reencontrou. Talvez, eu acho que eu devo tornar isso público. Por causa daqueles dados, eu virei vegetariano. E não sei quanto que o país mudou desde então. Mas essa é outra história aí. Bom, deixa eu ser franco. Tem uma adrenalina enorme depois de uma palestra que nem a do Marco, né? A impressão que me dá é que é aquela coisa super brasileira, né? Ó, os problemas estão aqui, agora vamos fazer outra coisa. A gente achando que é mais um exercício de escapismo dentro da tradição. Atendendo a pedidos, cantarei. Agora, entre as 200 coisas que passam pela cabeça ao ouvir o grande arco narrativo do Marco, fica pelo menos uma coisa que eu realmente me sinto na obrigação kármica de deixar em cima da mesa como um enorme elefante. A NIH, ela dá um dinheirão para pesquisa. Um fato inegável, o sistema público é fundamental para esse tipo de coisa. Agora, uma coisa que vale a pena a gente lembrar, que uma quantidade ingente dessa quantia vai para Johns Hopkins, Harvard, várias empresas privadas. O modelo público brasileiro tem essa visão de Estado, de que ciência é uma atividade do Estado, e realmente, literalmente, em grandes oportunidades, esquece que existem universidades particulares que estão passando por cortes muito mais severos do que as universidades públicas. Fica aqui o meu registro, tá? Eu convido, aliás, aos interessados em discutir a questão nacional em todas as suas dimensões, levar realmente a sério o confronto entre as universidades. Em particular, eu convido a universidade pública a dar uma olhada, por exemplo, no modelo de funcionamento de competência e frugalidade do qual eu faço parte. For the record, ok? Desculpa, essa é uma coisa que realmente está na hora da gente falar sobre o elefante. Eu convido a universidade pública a participar de avaliações sistemáticas, eu convido a universidade pública a perceber que o projeto científico é mais do que um exercício de funcionalismo, é um projeto nacional. Ok? Fio frio. O senhor José Peluso Ferreira, que eu mencionei aqui, ele financiou aí vários centros aí de pós-graduação e pesquisa no Brasil. E ele financiava em igualdade de condições a PUC e a COP. Bons tempos aqui. Bons tempos. Então já teve época que isso aí funcionava. Nos meados de 90, a INEP parou de pagar os salários da área técnica da PUC. De um mês para o outro, mais de 180 professores deixaram de receber salários vindo do governo. A universidade teve que se redesenhar. O meu departamento de matemática, que contava com 33 professores, hoje em dia conta com 16. Nos últimos meses, a universidade passou de 15 mil a 11 mil alunos por razões econômicas. Um corte desse tipo, a universidade pública não sabe o que quer dizer.
E, aliás, uma nota ao pé da página, dos 16 professores remanescentes, apenas 6 são brasileiros, o que eu acho que fala muito sobre o desempenho da nossa linha de montagem de doutores. Isso e muito mais vou deixar para outro dia. Vamos tentar baixar a adrenalina e fazer aquela coisa bem intimista, matemática. Bom, até que nem otimista assim, eu decidi mostrar para vocês uma coisa que é um desses exemplos espetaculares de, como diz a Sayem, matemática aplicada vai bem obrigada, mas talvez não esteja nos departamentos de matemática. Tá? Você vê isso na elétrica, você vê isso na estatística, na produção. Eu estou fazendo aqui um assunto que começou com teoria de computação e trespassa uma quantidade substancial de matemática. Entretanto, é um ponto meio fora do gráfico dentro da comunidade matemática stricto sensu brasileira. É uma coisa que eu consigo mais identificação com pessoas que me acompanham lá fora do que aqui dentro. Agora, realmente, isso não me surpreende. A verticalidade dos departamentos dentro das universidades brasileiras, como todos nós sabemos, é soberana. O dia que alguém vier me dizer que um professor, que o pessoal da elétrica chamou alguém para ensinar processamento de sinal na matemática, ótimo, começou tudo. Tá? Mas isso e muito mais, eu acho que um dia a gente vai sentar e falar só sobre isso. Da mesma maneira que um dia, talvez, a gente tenha a dignidade de, em vez de ensinar os professores de ensino médio como é que eles devem proceder em sala de aula, a gente comece a discutir a mediocridade dos cursos de matemática dentro da universidade. Que é um tema tabu. Obviamente, ninguém vai ter a coragem de dizer que o próprio colega está ensinando uma coisa retrógrada, com técnicas superadas, com envolvimento zero com o setor produtivo. Eu acho que realmente o elefante está dançando em cima da mesa, sabe? Está mais do que na hora da gente realmente parar de congraçamento, parar de dizer que estamos todos sensibilizados e confrontar com sinceridade as questões que a comunidade está passando. O assunto é extremamente sério. Marco realmente colocou a coisa no arco enorme e eu estou simplesmente olhando a nível subatômico o que os departamentos de matemática estão fazendo. Eu, pessoalmente, diria muito pouco do que deveriam. Respira. Aí, ó, só para tu ter uma ideia, esse artigo, ele trata de um método numérico que foi usado durante 40, 50 anos, incrivelmente bom, e as pessoas não sabiam por que funcionava. Aí, Nicolau, Ricardo e eu escrevemos um textinho de 20 páginas, mandamos para a FOSAM, né, Foundation of Computational Mathematics, dizendo, que legal, a gente sabe explicar por que essa interação é legal. 6 meses depois, a gente recebeu um UPS com 7 referees reports. E um 8º, que era a opinião do corpo editorial da revista sobre o que fazer com esse material. Bom, vocês podem imaginar que o espectro é enorme. Teve os xiitas que disseram, isso não muda uma linha de código. Teve os outros que disseram, é para isso que uma revista chamada Foundations of Computational Mathematics existe. Tá sendo? E existiam os outros que disseram, você está usando o vocabulário do IMPA, porque a gente vai falar de um conjunto de Cantor. Eu fiquei até assim, de novo, né, o pelo eriça quando eu lembro disso. Né? Mas é assim que a banda toca dentro da comunidade, tá certo? Agora, o fato é que esse material teve um preço kármico enorme. A gente passou os 3 anos seguintes, literalmente triplicando o assunto. Ele foi publicado em 3 pedaços. E agora, recentemente, junto com o Davi Torres, que não está aqui no título, a gente mandou mais um preprint, agora sob um ponto de vista muito mais abstrato, envolvendo álgebra de Lie. Foi, acho que é a única vez na minha vida que eu consegui transmitir alguma álgebra linear para esses deuses das álgebras de Lie, né, que os caras sabem tudo. Bom, vamos lá. Oi. Bom, deixa eu lembrar para vocês de que é esse algoritmo. É uma ideia incrivelmente elegante. O dia que tiver computador no curso de álgebra linear, você vai fazer isso. Você quer calcular os valores de uma matriz, porque as pessoas querem, tá? Isso realmente acontece. Tá? E agora, é um fato da vida que
muita da tecnologia de teoria espectral numérica está associada a matrizes tridiagonais e, obviamente, simétricas para... Vamos com calma, tá certo? Um dia a gente dá uma palestra sobre por que matrizes tridiagonais, mas hoje não. Então, o que você faz é essa fatorada aqui, é o que se chama a decomposição QR de uma matriz, Q é ortogonal. Cadê o... Isso. Q é ortogonal e R é uma matriz triangular superior que tem a diagonal positiva. Isso daqui, na verdade, é a maneira como o analista numérico pensa o método Gram-Schmidt. Você pega os vetores que você quer desempenar, coloca nas colunas de T, e ao fazer o Gram-Schmidt, você vai ter uma base ortogonal, que são as colunas de Q, e os coeficientes que você usou para desempenar estão aqui. Ok? A vantagem é que isso, obviamente, é uma coisa que o aluno mais burro e cego do mundo, isso é um computador, tá certo? Entende. Você faz um produto de matrizes. Tá? E agora o pulo de gato é o seguinte, você começou com QR, você muda a ordem dessas duas matrizes aqui. Bom, a observação tolinha é que se você quiser passar de QR para RQ, você pode fazer de duas maneiras diferentes. Você pode conjugar a T original, tá? Todo mundo checa mentalmente, ou você pode conjugar pela R. Ok? Bons tempos aqueles, isso aqui é os anos 50, né? Os computadores estavam começando a aparecer e esse gênio Francis decidiu seguir intuições que justamente os nossos sócios fundadores, Householder, por exemplo, já tinham sobre esse assunto. Já pensou que ideia de jirico? Pega uma matriz, fatora QR e olha para RQ. Francamente, tá? Bom, a primeira observação é que essas duas matrizes aqui são conjugadas. Em outras palavras, se você queria calcular os autovalores de T, agora basta você calcular os autovalores de T-til, que falando francamente, parece tão difícil quanto, tá? Mas isso é o que diferencia um analista numérico de um comum mortal feito eu. O analista numérico, quando faz uma coisa e não dá certo, ele faz de novo. Bom, está aqui um exemplo. No princípio era T, aí você faz a conta e deu isso. Sei. E aí? Repete. Então eu convido vocês a rastrearem essa posição aqui. Tá? Tudo começou com 1, depois 0 ponto tal, aí turum, 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 turum. Olha só, esse cara daqui está indo para 0. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que você está vendo aqui é quase um autovalor da sua matriz. That's simple. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu estava comentando que depois dessas iterações, esse candidato ao alto valor é isso daqui, e o alto valor com 10 casas, ó, está chegando lá. Ok? Bacana, né? Bacana. É a diferença entre você ensinar autovalores e você mostrar autovalores, viu? É só isso. Aí, né, então, as pessoas começaram a ter ideias muito melhores. O que acontece é que, para começar, você não precisa lidar com matrizes tridiagonais. Você pode descartar todos os sinais fora da diagonal. Esse é um exercício super bacaninha de álgebra linear. Se você jogar fora todos os sinais fora da diagonal, os autovalores não mudam. Então, para que você carrega eles? Tá? Os pacotes que você vai encontrar associados a esses métodos, os LIMPEC, a SPEC, já consideram que as entradas fora da diagonal são positivas de fato. Tá? Essas matrizes têm uma enorme importância, elas se chamam matrizes de Jacobi. Agora, esse é um super pulo do gato. Em vez de você fazer essa fatorada na matriz T, você subtrai o múltiplo da identidade, fatora, e agora você conjuga com esses dois ingredientes. Ok? Aliás, uma observação bacaninha, se você começa com T simétrica e conjuga ortogonalmente, o T-til vai continuar sendo simétrica. Se você começa com T tridiagonal e conjuga por uma matriz triangular superior, ela só suja as posições que estão para cima da diagonal. Você tem uma matriz que se chama Upper Hessenberg. Em outras palavras, simétrica e Upper Hessenberg, isso quer dizer que T-til continua sendo tridiagonal. Olha que mordomia. Tá? Então você começou com uma matriz magrinha, faz essa malandragem e ela continua magrinha. Tá? Aliás, tem algoritmos super bacanas, por exemplo, devido a Householder, que começam com uma matriz cheia, reduzem a uma matriz tridiagonal sem mudar os autovalores e só tirando raízes quadradas. Em outras palavras, você pode fazer isso com régua e compasso.
Bom, a pergunta que não quer se calar, o que eu vou fazer para escolher esse S aqui? E justamente, tem 1 milhão de maneiras de fazer isso. O Rayleigh, se tivesse pensado nisso, teria usado a posição do canto da matriz. E aí, olha só, a convergência para zero daquela posição fora da diagonal é dramaticamente mais rápida. Bacana. Wilkinson, entretanto, sugere uma coisa mais maluquinha. Começa com uma matriz tridiagonal. Quem estuda esse assunto tem um carimbo de matrizes desse tipo. E olha para esse bloco. Oh, repara, Rayleigh diz que você devia usar esse S. O Wilkinson diz o seguinte, olha para esse bloco 2×2, calcula os dois autovalores desse bloquinho e você escolhe o autovalor que está mais perto dessa posição do canto. Tá? Por um lado, macumba, por outro lado, joias do artesanato. Esses caras são celestiais. Né? Vamos ver o que acontece. Bom, em 3 tacadas a mágica já deu certo, né? Absolutamente impressionante. E, aliás, deixa eu lembrar para vocês um outro fato muito espetacular. É que eu comentei com vocês que a posição do canto é uma aproximação do alto valor. Qual é a competência dessa aproximação? Ela varia com o quadrado dessa posição. Ok? Então, falando francamente, se você quiser mais do que isso, é porque você está querendo separar átomos. O que os analistas numéricos fazem a partir disso é o seguinte. Oba, essa posição aqui é quase zero, esse cara daqui é uma excelente aproximação para o alto valor, então vamos olhar para o que sobrou. Tá? E aí a palavra que se usa é essa daí, deflacione. Tá? Não é nenhuma contribuição do pensamento econômico, não, é a tradição. Vamos lá. Bom, na verdade, aquela ideia muito simples do Rayleigh não é a melhor coisa do mundo, porque você encontra certas matrizes para as quais, se você usar a estratégia de shift que o Rayleigh sugere, elas voltam ao ponto de partida depois de algumas iterações. Com o vocabulário modernoso, né, repara que eu estou definindo uma dinâmica discreta dentro do conjunto de matrizes, tá certo? Aliás, um conjunto muito especial, matrizes de Jacobi com um certo espectro fixo, porque eu estou preservando o espectro, tá certo? Agora, isso é mau karma, porque você está doido para encontrar autovalores, e se você encontrar situações desse tipo, você não avança, tá certo? E não tente se iludir achando que esse é um ponto isolado, porque se você tem um ponto ruim aqui, todo mundo em volta vai ser igualmente chato para um analista numérico, ok? Não tem essa de achar que as únicas matrizes que não são inversíveis são as que têm determinante zero. Se você tiver um determinante muito perto de zero, não se preocupa que algum Deus te castiga. Tá? O Wilkinson, entretanto, não tem esse problema. Olha que coisa interessante. Tá? Uma diferença enorme. Então, deixa eu contar para vocês por que está acontecendo atrás desse negócio. Esse foi o pontapé inicial. Eu vou mostrar para vocês 3 passos que foram necessários para entender esse jogo todo. O primeiro é quase topológico, vocês vão ver. Meu espaço de fase vai ser esse, justamente. As matrizes tridiagonais simétricas com espectro lambda. Repara que eu fiz uma safadeza aqui. Eu não falei de Jacobi, agora eu deixei voltar os sinais. E eu vou chamar de estratégia de shift uma escolha desse tipo que tem essas 2 propriedades aqui. Ela não vai notar se você descartou os sinais. E o que isso daqui está dizendo é que se você chega perto de uma situação de deflação, você converge para onde você espera. Ok? E aí, o que a gente demonstrou é que, olha, sempre que você fizer uma escolha de shift que for contínua, na matriz que você está, Rayleigh é assim, né? Você está na matriz T, você olha para o canto da matriz. Isso é uma escolha de shift contínua. O Wilkinson não é contínua, porque o Wilkinson está naquela história do burro entre 2 montes de feno, tá certo? Ele calcula 2 valores, e aí ele fala, opa, vou escolher outro valor que está mais perto desses. Em outras palavras, tem dias que o burro está em cima do muro, não sabe para que lado vai. Ok? E aí o que o algoritmo faz é, escolhe qualquer uma das 2. Então, a escolha de Wilkinson é descontínua. Tá?
E a gente justamente demonstrou que, ainda bem que ele é descontínuo, porque estratégias contínuas sempre criam problemas. Eu sou absolutamente encantado com a intuição que os analistas numéricos têm. Sabe? Os caras podem não estar entendendo o que estão fazendo, mas estão fazendo a coisa certa. Então, a moral é exatamente essa. O Wilkinson deu a entortada que precisou para o jogo dar certo. Bom, e agora deixa eu contar para vocês, em poucas palavras, por que isso é verdade. Tá? Isso é na escala do tipo, você não pode pentear uma bola cabeluda, tá certo? Em algum lugar, seu cabelo, vai ter um cabelo que você não sabe para que lado mandar. Tá? Totalmente topológico. Bom, eu vou fazer uma coisa que Nicolau e eu adoramos fazer. A gente vai fazer um desenho. Pronto, está aqui o conjunto de todas as matrizes 3x3, tridiagonais, simétricas, com autovalores fixos. Só para vocês terem uma ideia, ó, você pensa que tem 5 graus de liberdade, né, porque a matriz é simétrica, você congelou 3 autovalores, vão sobrar 2 graus de liberdade. Uma superfície, tá certo? Lo and behold, a superfície, na verdade, é um bitoro. Ok? Brinde extra, essas linhas em preto e vermelho aqui são matrizes muito especiais. Olha aqui, o pessoal das linhas vermelhas são as matrizes que têm 0 aqui. E as linhas pretas são as matrizes para as quais isso daqui é 0. Em outras palavras, as linhas vermelhas e pretas são as regiões de deflação. Ok? Os métodos, em geral, fazem você chegar perto de uma linha dessas e aí o analista numérico diz, opa, corta. Deixa eu dar mais detalhes. É um glorioso fato da vida que se você, mais uma vez, descartar sinais, o que você vai ver não é aquele bitoro, o que você vai ver é um hexágono. Deixa eu convencer vocês. Esse exemplo daqui foi feito por uma matriz com autovalores 8, 4 e 2. Repara que existem 6 matrizes diagonais com esses autovalores. São exatamente esses 6 vértices aqui. Esse segmento que vai de 8, 2, 4 para 8, 4, 2, olha quem que ele é. Ele é uma matriz que tem um autovalor travado em 8 aqui em cima e um bloquinho com autovalores 2 e 4. Então, na verdade, cada um dos segmentos da fronteira desse hexágono daí é uma das regiões de deflação. Entretanto, se você decidir levar a sério que existem sinais para você escolher, você vai ter que combinar 4 hexágonos desse tipo. Tá certo? Um para cada escolha de sinal. Que é o que essa figura aqui do lado está fazendo. Na verdade, você devia pensar que esse centro aqui é a matriz diagonal 7, 4, 5, ok, um outro espectro, vai dar tudo certo. Aqui é o pessoal que tem essas posições mais, e na verdade existem outras escolhas de sinal, essas 4 aqui. Dito de uma maneira diferente, essa beirada dessa figura mais complicada tem certas identificações. Vocês estão vendo? Aresta 754, 574 tem que colar com essa. E aí você faz aquele exercício fundamental de topologia, né? Que você tem uma superfície dada por um diagrama, instrução de colagem desse tipo, sai juntando as pontas e dá aquele bitoro que eu desenhei para vocês. Então eu estou fazendo para vocês acreditarem naquela figura. Pronto, olha ela aí. E justamente, mais uma vez, estão aqui umas regiões de deflação aqui. 3 vermelhas, está todo mundo vendo as três pretas? Essa grandona aqui. E agora está super claro por que você não pode ter uma estratégia de shift contínua. Porque tem dias que a condição inicial quer vir para cá, tem dias que a condição inicial quer vir para cá. Não pode. That's simple. Ok? Você não pode desconectar os conjuntos dos ômega limites. Tá. Ok, então esse é o primeiro passo nessa tentativa da gente botar a estrutura dentro desse algoritmo. Repara que se você se limitar à vida Jacobi, que os analistas numéricos usam, você não tem os recursos topológicos que eu estou usando. Você tem que olhar para a variedade toda, senão você não enxerga o que está acontecendo.
Ok. Agora vai ter um segundo ingrediente. Bom, em vez de você olhar para uma matriz T e você fatorar em QR, ou T menos S, pega uma matriz simétrica S qualquer, calcula uma função qualquer dela e decompõe em QR, mais uma vez, a parte ortogonal de f de S e a parte triangular superior de f de S. E aí o que acontece é o seguinte, repara, para cada f, eu estou te dando uma receita de como dar um passo, ok? A coisa absolutamente miraculosa é que se você dá um passo F e depois dá um passo G, o efeito é o mesmo que se você tiver dado um passo G e depois um passo F. Bom, isso para os ratos de dinâmica está avisando que, opa, escondido atrás desse negócio tem uma equação diferencial. Isso é um fluxo escondido. Tá? Em outras palavras, você deu 2 pulinhos, depois deu 3 pulinhos, o fato que os passos comutam diz que isso é a mesma coisa que dá 5 pulinhos, por exemplo. Tá? Então, isso é exatamente o que você espera de um fluxo. Ok? Oba! Cadê o fluxo? Bom, o primeiro exemplo que eu dei é justamente o mais simples de todos os casos. E agora, como eu estava dizendo a vocês antes, você podia pensar que você vai direto para o enésimo passo, olhando para a condição inicial, elevando ela a n e fazendo a conjugação da condição inicial aqui. Ok? Oi. Bom, deixa eu contar para vocês quem é a equação diferencial que está escondida atrás desse fluxo. Para isso eu vou entrar com um pouquinho de notação. Quebra uma matriz com uma matriz antissimétrica e uma matriz triangular superior. Isso daqui, talvez você nunca tenha visto, mas eu também nunca tinha visto antes, mas é a coisa mais caseira do mundo. Eu quero que essa seja antissimétrica. Eu quero que essa seja triangular superior. Ok? Então, isso daqui é PA de M, isso é PU de M. Isso é uma coisa esquisita, né? Uma espécie de cut and paste com as entradas de matrizes, coisa que a gente não costuma fazer em álgebra linear habitual. O negócio começou a aparecer em teoria de álgebra de Lie nos anos 70. Bom, olha aqui a equação diferencial. Tá? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, o enésimo passo do método QR é a solução dessa equação diferencial em tempo n. Aconteceu uma interpolação aqui, vocês estão vendo? Eu até comentei aqui, é como dizer que 2 elevado a n são avaliações em tempos inteiros dessa expressão aqui, que afinal toma qualquer valor real para o t. Ok? Então, em vez de você pensar que você está olhando só para uns pouquinhos resultados de uma interação numérica, agora o que você tem que fazer é entender essa equação diferencial aqui. Isso daqui é o colchete de Lie, que é simplesmente produto dessas 2 matrizes. Legal. Os milagres nessa área são espetaculares. Essa equação incrivelmente não linear, você resolve explicitamente. Você obtém a informação em tempo t a partir da condição inicial, conjugando por uma matriz ortogonal que você obtém a partir da condição inicial. Bom, não vou ter tempo para falar sobre nada disso, mas isso está subjacente a tudo que eu estou contando. Ok? Agora, tem uma coisa nessa história. Isso daqui foi uma fortíssima evidência de que a gente estava lidando com uma equação diferencial, não linear, mas que é completamente integrável. É um sistema completamente integrável. A gente vai encontrar um monte de campos que comutam entre si à luz das informações que eu estava transmitindo antes. E isso foi muito emocionante. Esse negócio foi muito estudado nos anos 80, mas tem uma ironia nesse negócio. Às vezes eu tenho a impressão que quando você finalmente demonstra que uma equação diferencial é completamente integrável, você decreta a morte dela. Porque, no fundo, o que as pessoas estão dizendo é você bota os óculos certos, isso vira linear, não se fala mais nisso. Ao passo que a coisa importante nesse método era que em cada iteração você dá um shift diferente. É completamente
É um outro ponto de vista. Não é dizer que eu te dei uma condição inicial e eu vou esperar 4 bilhões de anos para saber onde ela se encontra. Não, não. A cada segundo, eu, na tradição de analista numérico, aprendi alguma coisa sobre meu sistema. Sacaram? Está mais perto de teoria de controle do que realmente de teoria de sistemas dinâmicos habitual. Tá? E o problema é exatamente esse. Você quer entender a interação de Wilkinson? Agora você vai ter que aprender a conviver com esse pepino a mais. Bom, isso é o começo, é a virada, 79, 81. Moser fez essa observação sublime que dava para você parametrizar todas as matrizes de Jacobi desse jeito. Você me dá N autovalores, que são forçosamente diferentes, e você me dá as primeiras coordenadas dos autovetores normalizados. Em outras palavras, você aplica o teorema espectral, obtém os autovetores, você normaliza os autovetores de maneira que essas coordenadas sejam estritamente positivas, o que sempre dá para fazer. E esse par de dados aqui reconstrói para você essas matrizes de Jacobi. E esse fato é o ponto de partida de muitos algoritmos de teoria espectral inversa. Uma das notícias espetaculares associadas a essa troca de variáveis é que aquela equação diferencial que eu contei para vocês trivializa. Os autovalores ficam parados, como a gente está falando desde o começo, e esses dados aqui, na verdade, mudam de uma maneira muito simples. Então, as pessoas ficaram especialmente contentes de ver como realmente a equação tinha sido praticamente linearizada. Moser fez isso num contexto em que as pessoas estavam estudando o chamado fluxo de Toda, que era uma contrapartida discreta para milagres que estavam acontecendo em dimensão infinita. As equações de Korteweg-de Vries, por exemplo, que estavam sendo resolvidas usando inverse scattering variables. E isso daqui, então, era visto como justamente a contrapartida discreta de teoria inversa espectral. Tanto é que esses valores aqui, eles têm uma interpretação na situação contínua, na situação associada a operadores de Schrödinger. E em 82, para vocês verem como o tempo voa, eu mostrei que, na verdade, se você olhar... Repara, esse conjunto daqui é um octante. Quer dizer, fixa o espectro, olha para esses valores aqui, isso daqui é um octante da esfera unitária, vocês estão vendo? Agora, eu desenhei um hexágono antes, que história é essa? Tá? O interior desse hexágono é um octante, mas se você for para a fronteira, se você permitir que algumas das posições off, fora da diagonal, se tornem zero, aí a combinatória do limite é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, o que você obtém é o que as pessoas chamam de um permutoedro. O que é um permutoedro? Lembra do octante? Não, desculpa, lembra do hexágono? Os 6 vértices são obtidos como as 3 fatorial permutações dos números 2, 4 e 8. Faz o fecho convexo disso. Isso é um permutaedro. Tá? Se você fizer isso em 4 dimensões, o que você obtém... acho que é uma figura que vai aparecer, não vou desenhar. Está ela aqui. Aliás, não deveria nem ter desenhado essa, viu? Esse é aquele. Isso daqui você obtém a partir de um octaedro cortando pequenos vértices cortando pequenas pirâmides perto de cada vértice. Então, aqui tinha uma piramidezinha que eu cortei, então cada vértice do octaedro deu 4 filhotes. Então, 6 vezes 4, isso daqui é um objeto com 24 vértices. O que está acontecendo aqui na fronteira? Bom, se você está falando de uma matriz 4x4, tem dias que essa posição daqui é 0. Mas se isso for verdade, você aprisionou um alto valor aqui e você encontrou a instância 3x3 grudada aqui. Aqui você pode
trancar um dos 4 autovalores e aqui sobrou o que você via antes, que era um hexágono. E é por isso que essa figura daqui é toda feita de hexágonos e quadrados na fronteira. Ok? Bom, esse negócio daqui passa vários recados. Um deles é o seguinte, que você adentrou um território ainda mais sagrado, porque isso é uma câmara de Weil. Tá? Você começa a ver que álgebras de Lie estão pendendo sobre você. A segunda observação é que o sistema de coordenadas que Moser tinha sugerido, ele é muito complicado, no sentido que ele descreve bem o R2 aqui de dentro, que é um octante. Mas quando você vai para a fronteira, essas coordenadas são sofríveis. Pior, esses pontos aqui são exatamente os pontos onde acontece alguma coisa importante para o analista numérico. Isso daqui são as regiões de deflação, isso daqui são as matrizes diagonais onde você está doido para convergir. Nenhum desses pontos pertence ao sistema de coordenadas habitual do Moser. E, falando francamente, tem uma razão kármica para isso. As pessoas tinham verificado que muito dessa construção estava calcada no fato que matrizes de Jacobi, em outras palavras, o interior desse poliedro daqui, formam uma órbita coadjunta, na verdade, do grupo triangular, mas a gente não vai abrir essa caixa agora. Em outras palavras, eu vou falar algumas frases, se você não entender, pano rápido, você me esquece. Na verdade, essas equações diferenciais, elas são hamiltonianas para uma estrutura simplética que é canônica dentro dessa órbita coadjunta. Bom, qual é a moral? Se você tem uma mínima memória de mecânica, sistemas dinâmicos desse tipo não podem ter atratores, porque você tem a lei de conservação do volume do espaço de fase. Então, que história é essa de você estar convergindo para uma matriz diagonal? Que é o que a gente está dizendo o tempo todo. Bom, a resposta é que o volume do Liouville, na verdade, ele, aqui perto, ele fica infinito, porque esse sistema de coordenadas aqui é péssimo. E esse ponto limite, na verdade, não está sequer no espaço de fase. Em outras palavras, por um lado, tem uma quantidade absurda de matemática, de estrutura atrás desse problema. Por outro lado, não é que essa seja a informação que você quer realmente ouvir, se você quiser entender o comportamento assintótico dessas coisas. Não te falei? É horrível, é horrível. Oh, well, que sorte, tá? Acontece que esse problema tem um novo conjunto de coordenadas que são ainda mais legais. Isso foi realmente um golpe de sorte incrível, que foi o que deu origem a gente conseguir realizar esse trabalho. Só que é mais complicado. Vamos ver se eu consigo dizer isso para vocês em tempo humano. Escolhe uma permutação, pega uma matriz dentro das matrizes diagonais de espectro fixo, ok? Não vou te dizer ainda quem é esse cara aqui, o UPLA em TEC. Agora você fatora o T pelo teorema espectral. Repara que a função da permutação é você colocar os autovalores em alguma ordem. Vocês estão vendo? Então, bota os autovalores em alguma ordem, está aqui os autovetores em coluna, velho e bom teorema espectral, e agora faz uma coisa safada. Você faz uma decomposição LU dessa matriz. L é triangular inferior, 1 na diagonal, U triangular superior, diagonal positiva. Nem toda matriz por aí tem uma decomposição LU, um dos grandes perrengues da teoria linear, tá certo? Então, esse conjunto daqui é o conjunto das T's para as quais, se você aplicar o teorema espectral, essa matriz aqui admite uma decomposição LU. Ok? Agora faz o seguinte. Vou fazer isso em público. Olha só, você escreveu T como sendo Q, lambda, Q, transposto. Joga fora as permutações. Agora, eu escrevi isso daqui como sendo LU. Esse cara é a inversa. E o que isso está me dizendo é o seguinte. Levei o U para o outro lado. E eu tenho uma igualdade entre essas duas matrizes aqui. Chama essa matriz aqui de B. Ok? Essa matriz certamente é triangular inferior, tem o lambda na diagonal, ok?
Mas olha que coisa muito mais esquisitona. B é triangular inferior por ser isso, mas B por ser isso, ela é upper Heisenberg. Então ela, na verdade, é bidiagonal. Para dizer a verdade, tornando uma longa história curta, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, é que o sistema de coordenadas certo é esse daqui. Você olha para as posições abaixo da diagonal dessa matriz B. Isso dá uma carta entre um pedação daquele bitoro, ou do permutoedro em geral, para o espaço-ambiente inteiro. Incrivelmente algébrico, tá? Seu sistema de coordenadas realmente olha abertos densos da sua variedade, que é o espaço de fase, e pá, chapa em Rn todo. Realmente um golpe de sorte incrível, que, de quebra, ainda fez com que a gente tivesse uma interpretação mais simples ainda da dinâmica daqueles fluxos, que é isso daqui. Agora o sistema realmente linearizou e desacoplou completamente. Então isso foi a faca e o queijo para a gente avançar com o problema. Agora eu acho que fica mais claro por que eu, na verdade, introduzi esses dois slides aqui. Isso são as matrizes Jacobi. Isso é um conjunto desses. Esse é um domínio de uma das cartas. As matrizes diagonais estão exatamente no centro do meu sistema de coordenadas que trivializa esses campos. Agora, realmente, tudo virou teoria local. Mesmo deflação quer dizer que eu tenho que chegar aqui. Ótimo, isso é teoria local, vou fazer de novo. Aliás, repare como não valia a pena você ter descartado os sinais. Você descartar sinais é literalmente botar módulo, tá certo? Já pensou você fazer séries de Taylor usando módulo? Tá certo? Então, realmente, esse é o cenário natural onde a mágica toda acontece. Bom, então a situação é a mais feliz possível. Esse resultado daqui era totalmente esperado pela comunidade. Tá? O que acontece é que o método de Wilkinson, a partir de uma certa hora, reduz o tamanho daquela posição do cantinho dramaticamente. Se você antes é epsilon, na iteração seguinte você é epsilon ao cubo. E eu lembro a vocês que o valor está sendo aproximado com o quadrado desse erro epsilon ao cubo. Quanta enorme felicidade, tá certo? Só tem um porém. E eu estou escondendo todos os detalhes da dinâmica, funções, altura, etc, etc. Como eu estava dizendo para vocês, tem certas condições iniciais onde a sua matriz não sabe para que lado ir, porque, segundo o Wilkinson, vocês têm dois autovalores que estão equidistantes do extremo da matriz. E isso, em geral, causa retardos. Tá? Então, a gente ficou genuinamente preocupado que, de repente, esse negócio pudesse criar problemas na dinâmica global do sistema. Entretanto, não. O que a gente mostrou é que, se você tiver 3 autovalores em PA, pode acontecer que tenha uma condição, um conjunto de Cantor de condições iniciais, no qual, em cada iteração, a sua matriz está na situação do burro hesitante. Tá? Nesse momento aqui, ela está aqui distante desses dois, você decide ir para um lado e você se vê de novo na mesma situação, e assim por diante. E ainda assim, a convergência continua sendo espetacular, ela continua sendo quadrática. De outras palavras, o burro hesitou, mas continuou indo absurdamente rápido. Bom, brinde extra. Agora que a gente tem equações diferenciais, sistemas de coordenadas que fazem com que todos os pontos assintóticos, os ômegas limites, os alfa limites, as variedades estáveis e instáveis, estejam tudo dentro de um sistema de coordenadas, responder uma pergunta desse tipo, será que essas equações diferenciais são Moss Meio? Passou a ser um dever de casa, uma coisa incrivelmente simples. O fato aqui foi apresentado em uma certa classe de matrizes no Communication in Mathematical Physics, uns 2 anos atrás, um texto realmente muito longo. Agora, isso daqui sai como um corolário desse sistema de coordenadas que a gente está usando. Que, na verdade, a gente, o Davi e eu, generalizamos e submetemos, 2 semanas atrás, para situações muito mais gerais. Pronto, viu vocês.